Das duas coisas, uma é a verdadeira, ou quem sabe, as duas. Ou essa gente de esquerda que governa o país, e aí estamos falando de todos que compõem o quadro de autoridades em defesa do, entre aspas, Estado Democrático de Direito, é inteiramente desprovida de inteligência superior, ou pensa que o Brasil é formado apenas por gente tola, desinformada, massa de manobra, ou, de novo, as duas coisas juntas. Parece que essa gente se olha no espelho o tempo todo quando pensa que o brasileiro é bobo, que não sabe se inteirar das coisas que acontecem à sua volta. Mao Tse-tung, na China, pensava do mesmo jeito e se deparou com um obstáculo quase que intransponível, uma massa informada e politicamente intelectualizada. E o que ele fez? Eliminou a todos, do mais simples ao mais bem informado. Bastava ter qualquer tipo de informação que pudesse representar o crescimento futuro de qualquer resistência aos planos de governo eterno, que era logo identificado e eliminado. Foram milhões de pessoas para o abate em um dos maiores e mais cruéis genocídios do planeta. Só que naquela época não existia o que temos hoje. Não cabe mais no mundo políticas genocidas como a de Mao Tse-tung. Ainda restam os remanescentes, é verdade, que procuram se manter no governo, mas que a cada dia fica muito mais difícil. A evolução dos povos e do mundo não pode ser contida como se fosse a barragem de uma grande usina hidrelétrica, por exemplo, retendo água atrás de uma parede imensa de concreto. Não pode. E as autoridades que ainda não se despertaram para a realidade do mundo moderno procuram se agarrar ao passado, em uma utopia, acreditando que podem fazer ressurgir ideologias mortas, ultrapassadas, do mundo das cinzas. Não podem. E a prova disso está acontecendo a todo momento que nos deparamos com os fatos. Se as autoridades brasileiras não queriam que um assunto doméstico ganhasse as páginas do mundo exterior, fizeram tudo errado. O ministro Alexandre de Moraes não poderia nunca ter comprado briga com um homem do porte de Elon Musk. Não poderia, se ele quisesse continuar se dando bem. Mas, ao invés disso, ele acendeu o pavio de um barril de pólvora que vai explodir bem diante do nariz dele. É como se alguém retirasse o pino de uma granada e a arremessasse em sua direção. O que vai acontecer agora é que todo mundo vai ter de correr, sair de perto para não ser atingido pelos estilhaços, porque essa bomba vai explodir, não tem jeito, ninguém mais duvida disso. Elon Musk é um homem que, ao menor espirro, vira notícia no mundo inteiro. Nem a direita brasileira poderia imaginar que teria um aliado tão importante e tão forte em tão curto tempo. Foi um presente que ninguém planejou e esperava. A esquerda caiu sozinha, entregou de bandeja por pura ausência de inteligência. Não adianta dizer que na Rússia, na China e na Coreia do Norte, assim como na Venezuela, a coisa funciona tão bem e que poderia funcionar no Brasil. Não adianta, porque nesses lugares o processo de dominação, de lavagem cerebral e de opressão sempre existiu, ao longo de suas existências, ao longo dos séculos. As gerações já estavam acostumadas, nasceram dentro de um regime, dentro de um processo, e mesmo assim as novas estão acordando e já demandando por mudanças. O Brasil é totalmente diferente. As gerações foram educadas em uma outra cultura. Desde a independência, o país visa apenas a liberdade. E a única ditadura que se viu foi verdadeiramente a de Getúlio Vargas. Mas mesmo assim, aqueles que não queriam o que o povo do leste europeu passava e vivia, não enfrentaram dias difíceis, não enfrentaram dificuldades. Só quem teve problema foi o pessoal que queria a implantação de uma outra ditadura, a deles, que é a mesma que está sendo adotada agora no Brasil, mas que não tem mais chances de ir adiante.
O curioso é que tem gente pagando para ver, pagando para chegar até o último suspiro, com a esperança de que vai conseguir sucesso. Lamento desapontar, mas não vai não. O Brasil conseguiu o aliado de peso, e peso insuportável para as autoridades nacionais. Se continuarem batendo de frente, vão perder, e feio. O tiro que tentam dar agora é a chamada regulamentação da internet e redes sociais. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, enfim, mostrou a sua cara. Ele está do lado dos que tentam impor a repressão e a censura no Brasil. Nessa segunda-feira, ele concedeu uma entrevista ao lado do líder do governo na casa, o senador Randolph Rodrigues, e de Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Internacionais do governo Lula. Pacheco saiu em defesa da regulamentação das redes sociais, disse que vai movimentar os senadores para que eles possam votar a favor do interesse do governo, como se ele fosse o chefe, como se ele mandasse na cabeça de cada um dos senadores. O que se está querendo neste momento não é proteger a sociedade brasileira dos riscos da internet, não. O que se quer é evitar que adversários políticos com muito mais potencial, com muito mais compromisso com o povo brasileiro, sejam eleitos e assumam o poder no lugar deles, como aconteceu com o fenômeno Bolsonaro em 2018. Essa é a verdade. E essa gente sabe que não consegue mais convencer o povo com suas mentiras, enquanto houver a liberdade de expressão e pensamento nas redes sociais. Ninguém no berço do socialismo e do comunismo jamais previu que pudesse existir em algum tempo futuro um advento como esse da internet. E agora tentam desesperadamente controlar essa massa através da proibição do livre pensamento. Veja o que diz o artigo 220 da Constituição de 88. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Inciso 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4º, 5º, 10º, 13º e 14º. Inciso 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ou seja, não tem como dizer que é erro de interpretação. A lei é muito clara, o artigo é muito claro. Para onde se olha, se vê a mesma coisa: a liberdade de expressão do pensamento. Tudo o que o senhor Rodrigo Pacheco disse na entrevista de ontem, acompanhado do senador Randolph e do ministro Padilha, é atentado à Constituição. Estão armando para burlar a Constituição. O Código Penal brasileiro já trata do tema quando o assunto é ofensa de injúria ou de danos morais e materiais. Quando se trata de crime de qualquer espécie, como a pedofilia, por exemplo, a polícia já sabe muito bem o que fazer. Já tem como chegar aos criminosos e há leis para punir os infratores. Logo, não se faz necessário o regulamento da internet e das mídias sociais. Se usa isso como desculpa. O que querem, na verdade, é calar a população, o povo. O próprio mercado é quem deve decidir o que é impróprio ou não. A internet não é verdadeiramente uma terra sem lei. É mentira isso. Como também não é uma terra de ninguém. Afinal, já existe o Marco Civil da Internet, que é um conjunto de regras que fortalece as leis que já existem. E, de novo, não é necessário esse papo de criar mais regulamentação. Querem, na verdade, é castrar o direito do cidadão já assegurado na Constituição. Isso é crime, o que estão tentando fazer. Os parlamentares não podem cair nessa.
nesse papo furado, não devem aceitar propostas de emendas do orçamento secreto para votar em um projeto que está em desacordo